Começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos mais uma vez com a sua companhia. Com a colaboração de Djair Ribeiro, falaremos hoje do tema Medo da Morte. Por que temos medo da morte? Há uma sente dor no momento da morte? O que é melhor? Morrer de repente ou vítima de uma longa doença? Para o espírito, tem alguma diferença entre ser cremado ou sepultado? Para responder estas e outras interessantes questões, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco, que é um dos mais respeitados médiuns da atualidade, tanto no Brasil como no mundo. Como orador, Divaldo Franco divulga a doutrina espírita há mais de 60 anos. Já realizou mais de 12.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 62 países. Fez 6 conferências na ONU, recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Em 2005, recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça. Como médium, se comunica com os espíritos desde criança. Já publicou mais de 200 livros através de 211 autores espirituais, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Como educador, fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho, que é um admirável complexo educacional que atende 3.200 crianças e jovens de família de baixa renda. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados e a maioria com família constituída. Mais de 35.000 crianças e jovens passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Olá, Divaldo. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco novamente. Muito obrigado, para mim também. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Quando nós nascemos, nós não temos certeza de nada. Nós não sabemos se vamos ser felizes, se não vamos ser, se nós vamos casar ou se nós vamos viver sozinhos. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Mas por que as pessoas têm tanto medo da morte? Mas antes de responder, nós vamos ver a opinião de algumas pessoas. O senhor tem medo da morte? Tenho. Ah, não, mas eu tenho medo de perder as pessoas que eu gosto. Assim. Eu tenho medo que, tipo, eu vou embora e não vou mais voltar, sabe? Eu fico com desespero, assim, só. Pra mim, a morte nada mais é do que uma passagem pra um lugar melhor. Tenho. Não. Eu não tenho medo da morte. Não. Não. Porque eu acredito na vida após morte. Porque é um desconhecido, né? Uma coisa desconhecida, uma coisa que a gente nunca se prepara para enfrentar. Então, eu acho que é por conta disso, pelo desconhecido mesmo, que cria esse medo. Eu acho que é um curso natural da vida. Porque é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. A morte faz parte da vida. Se você praticar boas ações, você vai renascer numa vida melhor. É isso que eu acredito. A fatalidade biológica faz parte da própria estrutura molecular da matéria. É inevitável que tudo aquilo que nasce morre. Esse medo de morrer é o resultado de um atavismo ancestral. Quando o homem primitivo percebia que outro desaparecia e ele não sabia exatamente o que acontecia, naquela fase em que ele predominava o instinto em detrimento da razão e da consciência, o fenômeno era aparvalhante, porque aquela pessoa que se agitava, que tinha vida, subitamente detinha-se e começava a decomposição cadavérica. Então nasceu naturalmente um medo daquela ocorrência que não foi decodificado na sucessão dos tempos. Algumas religiões envolveram a morte em verdadeiro mistério e procuraram criar uma ritualística
para poder diminuir o impacto da morte. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, a notável psiquiatra suíça que se naturalizou americana, ao apresentar uma obra notável a respeito da morte como fim da etapa biológica, ela diz que, por exemplo, na cultura americana, evita-se muito a expressão morte e que alguns indivíduos têm tal fobia a respeito da morte que nunca pronunciam o nome. É natural, no entanto, que a morte seja um fenômeno perfeitamente compreensível, porque nós somos espíritos imortais. Vivemos antes do berço e continuamos a vida depois do túmulo. No entanto, esse medo da morte também está ligado ao instinto de conservação da vida. Para poder preservar a vida e prolongá-la, há naturalmente um mecanismo de defesa, em que nós nos estruturamos nele para poupar-nos uma desencarnação inoportuna, o que equivale a dizer antes do tempo. No entanto, o Espiritismo, demitizando a morte, demonstra que o fenômeno da morte é tão natural como o fenômeno do nascimento. Somente que o fenômeno do nascimento aguarda 9 meses, e o fenômeno da morte pode dar-se de um momento para outro, com a parada cardíaca, com a morte cerebral e, a seguir, a morte do conjunto encefálico. E então vem a desencarnação. A propósito disso, Divaldo, a grande maioria das pessoas, se pudessem escolher a morte, escolheriam morrer dormindo ou mesmo de forma repentina. Para o espírito que acaba de perder o corpo físico, há alguma diferença entre morrer dormindo repentinamente ou vítima de uma doença que vai exaurindo toda a sua vitalidade? Há uma diferença muito expressiva. À medida que nos vamos desmaterializando, perdendo o fluido, esse tônus que mantém a vida orgânica, vamos naturalmente libertando-nos de muitas paixões, da sensualidade no sentido genérico da palavra, dos apegos, e preparamos-nos melhor para o enfrentamento com a realidade. Nas mortes súbitas, conforme o codificador estudou, interrogando os espíritos, o que acontece com aqueles que têm morte violenta, diríamos também uma morte súbita. Eles responderam: perturbam-se. E esta perturbação pode demorar dias, meses e até anos, como é natural. O apego à matéria dá ao indivíduo uma estrutura de segurança, entre aspas. E quando perde a matéria, ele não pode conceber que esteja vivendo sem aquele invólucro que lhe dava as sensações. Então advém as perturbações espirituais. Divaldo, ainda a propósito desse tema, muitas pessoas que experimentaram o fenômeno da quase-morte relatam que nesse instante eles acabaram vendo, assistindo, como se fosse uma fita rebobinando, os episódios das suas vidas. Isto é real? Por que acontece? À luz da doutrina espírita, pode ocorrer, mas é um fenômeno da própria memória. No instante em que o espírito se libera da injunção carnal predominante, o inconsciente libera aqueles clichês, às vezes, no sentido retrospectivo daquele momento até o momento da reencarnação, o que equivale a dizer do nascimento físico. Mas não é genérico, não é para todos. A grande maioria dos indivíduos desencarna sem dar-se conta da ocorrência. À semelhança de alguém que é levado para uma cirurgia de grande porte e ao despertar encontra-se aturdido, sem saber se já foi operado ou não. Vamos assistir a uma passagem do filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Nesse trecho, destacamos a surpresa do personagem que inicialmente não se dá conta que havia lhe acontecido. E somente pouco a pouco ele vai descobrindo que morreu. Man, what do you want? Shit. Your wallet, give it. Sam, just give it to him. Okay, just take the money. Just leave it. No, Sam! Son of a bitch!